Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem? Conforme, a gente falou na aula passada, nós nessa aula aqui, nós vamos estar trabalhando com vocês, a questão da última cônica, que é a hipérbole. Lembrando que nós já trabalhamos a parte teórica da parábola, a parte teórica da elipse, e hoje nós vamos trabalhar a parte teórica da hipérbole, ok? Então vamos lá, o que é hipérbole, O estudo da hipérbole foi iniciado pelo matemático Apolônio, que se desenvolveu um trabalho muito respeitado sobre as seções cônicas. Ele analisou, além da hipérbole, a parábola e a elipse, que também podem ser obtidas a partir de cortes efetuados de um cone. A figura a seguir, temos a representação analítica de uma hipérbole. Então, esse matemático aí, ele formulou e concretizou a hipérbole. O que a hipérbole ela é? Ela é, na realidade, duas curvas. Vulgarmente falando, a hipérbole é como se ela fosse duas parábolas, uma opostas à outra, mas com os focos alinhados e os vértices também alinhados. Então, forma uma figura só. A hipérbole. A hipérbole, ela é uma figura, plana, que é composta por duas curvas, e essas duas curvas, por sua vez, ela possui duas parábolas, é composta basicamente por duas parábolas, e essas duas parábolas, ela recebe o nome que não é duas parábolas propriamente dito, mas eu falo isso para vocês entenderem. E elas possuem o foco e o vértice na mesma ordem. Olhem aqui. Na figura anterior, a hipérbole representada por um conjunto de pontos presentes nas curvas em vermelho. O ponto que compõe a hipérbole representa as características em comum. Dados quaisquer dois pontos, o módulo e a distância entre eles são os focos F1 e F2, sempre igual à distância de 2A, A1 e A2. Enfim, pessoal, a hipérbole ela vai ter dois focos, onde, se eu for medir quaisquer dois pontos, por exemplo, ponto P e o ponto Q da hipérbole aqui, eles vão ser equidistantes, ok? Mas isso não nos interessa muito. O que vai nos interessar bastante aqui? Os elementos da hipérbole. Toda hipérbole, ela possui o centro, que é o O. Nesse caso, seria a origem. Esse centro, ele vai ser distante aos dois vértices da hipérbole. Ele vai ser equidistante aos dois vértices da hipérbole. Esses dois vértices é o vértice A1 e o vértice A2. Ok? Então, o centro da hipérbole vai ser equidistante aos dois vértices da hipérbole, que nessa figura aqui são chamados de A1 e A2. Ok? A hipérbole também possui os dois focos, que são esses pontos que são alinhados ao vértice, que são chamados foco 1 e foco 2. Ok? Os vértices da hipérbole, que a gente já falou, e a hipérbole ela também tem dois eixos, o que chamamos de eixo real ou eixo transverso. O eixo real ou eixo transverso é o eixo onde que estão os segmentos, os vértices, que é o A1 e A2, ok? É o eixo real. O eixo real é o eixo em que os vértices vão estar situados nele. A distância entre os dois vértices nós vamos chamar de 2A. Então, a distância entre os dois vértices da hipérbole sempre será dado por 2A.
O eixo imaginário é o eixo que tem esses dois segmentos aqui que não fazem parte dessas duas curvas da hipérbole, que é o B1 e o B2. Esse ponto B1 e B2, eles são equidistantes à hipérbole a partir da origem. Por exemplo, o B1 e o B2, ele tem a mesma distância do centro da hipérbole e a mesma distância ao vértice da hipérbole, ok? Consequentemente, também a mesma distância do foco. Então, esse ponto B1 e B2 aqui, eles são os pontos, né? Que são equidistantes à origem, ao centro da hipérbole, ao vértice da hipérbole e a foco da hipérbole, mas eles não pertencem à curva hipérbole. Eles estão no outro eixo. Nesse caso aqui, o eixo imaginário seria o eixo x, y. E o eixo real seria o eixo x. A distância entre esses pontos B1 e B2 aqui, que estão no eixo imaginário, nós vamos chamar de 2B. Então, se é 2B, significa que a distância entre ele e o centro é B. E a distância do centro até o vértice da nossa hipérbole é A, pois a distância entre os vértices não são 2A e os vértices não são equidistantes ao centro. Então, vai ser 2A. Ok? Para encontrar o valor de C, que é o que vai nos falar sobre a excentricidade da nossa hipérbole, nós teremos que utilizar o teorema de Pitágoras, pois o C é a distância desses pontos imaginários até o vértice da hipérbole, seja do vértice 1, seja do vértice 2. Então, o C é a hipotenusa, então C vai ser o valor de B ao quadrado mais o valor de A ao quadrado. Há situações em que teremos o A igual a B na hipérbole. Nesse caso, será classificada como equilátera, ok? Então, a excentricidade da hipérbole vai ser o valor de C dividido por A. Se o exercício pedir qual é a excentricidade da hipérbole, você vai ter que pegar o valor de C, que é essa distância do ponto B até um dos vértices da hipérbole, e dividir pelo valor de A. Ok? A equação da hipérbole, pessoal, ela é muito parecida com a equação da elipse. A diferença da equação da elipse é que a hipérbole, a elipse, aqui é uma adição, não é? Na hipérbole, em vez de ser uma adição, é uma subtração. Se você virar a hipérbole com as duas concavidades para dentro e juntar, vocês vão verificar que vai formar uma elipse. Então, por isso que é menos. Onde o A ao quadrado sempre vai estar no eixo real, menos o Y sobre B ao quadrado. Como o eixo real, nessa figura aqui, está no eixo X, vai ser x ao quadrado sobre A ao quadrado, menos y ao quadrado sobre B ao quadrado, que é igual a 1. Agora, e se o eixo real for o eixo y? Aí, então, vai ser y ao quadrado sobre A ao quadrado, pois os vértices vão estar no eixo y, né? O y é o real, o x será o imaginário. Então, será y ao quadrado dividido por A ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por B ao quadrado. Isso tudo é igual a 1. Ok? Então, essas são as duas possíveis equações da hipérbole. Na aula de amanhã, nós vamos trabalhar as equações da hipérbole, parábola e elipse. Uma das aulas. Semana que vem vamos trabalhar apenas essas questões também, tá bom? E a prova será na segunda semana de dezembro, ok?
durante a semana que vem nós explicamos isso direitinho para vocês. Se cuidem, até amanhã. Essa aula foi curta, né? Mas é assim mesmo. Só foi a definição. Amanhã a gente fala sobre os cálculos. Tchau, até lá.